uma astróloga, uma psicóloga e uma atriz. O que as uniu? A contação de histórias, a investigação, o aprofundamento do feminino, conversas, reflexões, curiosidades. O ser mulher. Como pode melhorar? Caminho pela floresta e falo intimamente com os animais. Danço descalça na chuva, danço nua. Viajo por caminhos que eu mesma faço e da maneira como me convém. Meus instintos e meu olfato são aguçados. Expresso livremente minha vitalidade, minha alegria pura e exuberante para agradar a mim mesma, porque é natural, é o que tem de ser. Sou a selvagem e jubilosa energia vital. Venha e junte-se a mim. E viva a Vassalissa e Baba Yaga! Sejam bem-vindos a mais um capítulo das Catadoras de Ossos. Vamos lá! Esse conto, para mim, eu vou falar em todos. Todo conto, para mim, é o melhor, é o mais especial, o mais maravilhoso. Mas eu tenho uma grande paixão pela Baba Yaga. Ela é a minha guia. É a mulher que acende meu fogo criativo, a minha intuição. E essa jornada da Vassalissa, ela é incrível, porque é um conto que nos faz lembrar muito da Cinderela, né? E é isso, eu vou deixar as mulheres sábias aqui ao meu lado falarem um pouco mais a respeito disso, porque é um conto que eu fico muito tomada pela emoção e aí eu me perco. Vamos lá, quem começa? Iris, Ludmila, bem-vindas! Olá, ouvintes, estamos aqui em mais uma jornada, numa lenda que vai mexer com as nossas emoções, as nossas escolhas, as nossas relações com família, vai mexer com essa estrutura, essa célula e também com as nossas relações, com as nossas decisões, esse fogo que a Paty fala, o que vai iluminar o nosso caminho, o que a gente vai ressuscitar, o que a gente vai queimar. Acho que é isso, né, Lud? Olá, que bom estar aqui novamente nesse processo, né, de busca aí do nosso autoconhecimento, que é muito interessante essas leituras que a gente vai aprofundando e sempre tendo novas descobertas, né? E esse capítulo 3, né, que trata de um conto de fadas russo, né, é muito interessante também nesse caminho do amadurecimento, um pouco que nós estávamos falando também lá no capítulo 2. Essas histórias, ela tem como mote, né, que vocês vão conseguir ouvir ou ler no livro ou ouvir através da narração da Paty. E tem tarefas nessa lenda que vai dando um caminho ali da nossa heroína. Eu considero a Vassalissa uma heroína. Enfrentou a madrasta, enfrentou as irmãs, enfrentou a Baba Yaga, enfrentou a floresta escura. Então é uma jornada de heroína. Uhum. E como todo conto de heroína sempre tem as tarefas, né? Hércules também tinha as tarefas, né? São os desafios que vai se cumprindo. E aí é como um novelo que vai se desfiando e vai contando ali a saga. É muito interessante a colocação da doutora Estés. A cada nova tarefa, né, que é
um desafio para ela, vai desenvolvendo um pouco mais essa consciência, né? Essa intuição. Principalmente a intuição, que é o que a doutora Estés considera muito como entrar em contato com a nossa mulher selvagem, né? Com o que está no nosso inconsciente, tornando cada vez mais consciente, e no sentido de estarmos bem mais próximos da nossa essência, né? É porque nós temos um sufocamento dessa intuição. Nós fomos criadas de certa maneira para que isso ficasse relegado a outro departamento, a outra ocasião. A gente não busca essa intuição como deveria, na essência, nos momentos de lucidez. Parece que é uma coisa que às vezes vem... a gente não busca, a gente não tem esse recurso como uma coisa natural nossa que deveria ser. Esse conto ele é um processo de iniciação. E como toda iniciação, a gente precisa relacionar o nosso processo a alguma ferramenta, algum objeto, para começar a estabelecer essa relação entre a intuição e o sentimento. E entre aquilo que eu gosto de chamar de mistério, né? Que é algo que a gente não sabe o que é. Se é Deus, se é espírito, se é alma. Mas que ele vem de um lugar que a gente não sabe o que é, mas que fala conosco e que nos direciona. Então, várias pessoas têm amuletos, cristais, santinhos, tem alguma ferramenta de poder para estabelecer essa relação, né, com a oração, com a meditação ou com alguma prática que faz com que você tenha esse contato interno com algo que fala com você e te auxilia nas escolhas. Só que para fazer isso da melhor forma, da forma mais limpa possível, a gente passa por algumas tarefas, porque são essas tarefas que eliminam, que limpam os padrões que nós trazemos no consciente, que julgam esses pensamentos, que acham que esses pensamentos são absurdos, né? Por isso que no capítulo anterior foi tão importante vasculhar a história do porão, os ossos, o sangue, a limpeza, né? Então agora a gente chega no lugar onde eu vou construir a minha ferramenta de poder, eu vou ter minha ferramenta de poder para poder conversar comigo mesma, estabelecer essa relação para poder fazer escolhas mais assertivas. A primeira tarefa trazida dentro do estudo da doutora Estés é a morte da mãe boa demais. O que é esse negócio de matar a mãe boa, né? Aquela mãe que é super protetora, que te ensina a parte boa da vida e que coloca você até num local ingênuo. E que no momento em que você precisa enfrentar o mundo, você não está preparada, porque você ainda está no casulo dessa mãe. Só que no início da história, essa mãe está morrendo. E ela sabe que a filha não vai ter mais os cuidados dela. Então ela precisa aprender a se virar sozinha. Na antroposofia isso acontece entre os 14 e 28 anos, mais ou menos, que é quando você vai indo se torna adolescente, né? E começa a ter relações mais profundas, vai se entendendo mais mulher e precisa ter uma percepção mais aguçada dos grupos que você está entrando e tal.
Tem povos que existem rituais, né, de passagem para a mulher. Tem povos que consideram a primeira menstruação, a menarca, como um processo de amadurecimento. Nós vemos a nossa sociedade empurrando esse momento, porque quando a mãe boa demais morre, nasce uma filha mulher, na verdade é isso, né? Existe um amadurecimento da filha que vira mulher. E a correlação com os lobos que a doutora Estés coloca, que a mãe loba educa os filhotes na caça, na proteção, e quando ela verifica que eles estão maduros para poderem ser indivíduos ali da matilha, quando ele se aproxima, ela rosna e faz com que eles se virem, né? Que eles comecem a ter uma vida individual. E o ser humano fica nessa manutenção, e às vezes a mãe também faz essa manutenção para se sentir útil. Existe uma série de relações ali que até a psicologia explica muito bem, né, Ludmila? No sentido que essa morte aqui simbólica para poder nascer a filha, como você falou, na busca da própria identidade, né? Porque no início a menina quer ser como a mãe é um modelo para ela, né? A gente espera até que seja um modelo positivo, mas ela tem que morrer, essa mãe, para poder nascer a outra mulher, né? Mas de certa forma vai se passando de geração para geração, transmitindo, né, que seria essa intuição que deveria ser mantida, né, nesse processo aí de iniciação, de desenvolvimento, de amadurecimento dessa personagem, né? E aí a gente chega na segunda tarefa, que é o momento em que ela começa a ter contato com a sua sombra. Então a gente vai voltar um pouco para trás de algumas coisas que a gente comenta muito aqui nos podcasts, que é pegar todos esses personagens que estão na história e colocar dentro de nós, né? Então, a mãe boa demais, a madrasta, as filhas, o pai, a babaiaga, tá tudo aqui dentro da nossa cabeça, né? Então, são todos os aspectos de uma mesma psique, né? Exatamente. Então, a menina recebe a madrasta e as filhas, e elas têm uma relação abusiva com a menina, né? Mas a menina acha que tá tudo bem, que não tem nenhum problema cortar lenha, limpar a casa, fazer a comida e tal, porque afinal de contas elas não estão preparadas para isso, e que mal eu posso fazer, não tem problema nenhum, né? Então ela permanece com o ensinamento da mãe e continua cumprindo o mesmo papel, sem perceber a maldade que está ao seu redor, né? Então a gente poderia dizer que nesse momento da vassaliça, ela não abriu o porão, ela não entrou em contato com ela, né? E ainda para chamar a atenção, que a gente estava falando de ânima e ânimos, ela tem um masculino que não reage, né? Sim. O masculino que é o pai dela, ele é amorfo. Faltou um Barba Azul nessa história, na verdade. Ele casou com as mulheres. Sim. E botou as mulheres lá no comando da menina, ele não a defende, ele não, né? Ele desaparece, ele só casou e enfiou a mulherada lá. E o resto, a vassaliça que se vire, né? Porque na Cinderela ainda tem o pai que morreu, né? Na Cinderela o pai faleceu, então ele ficou ali. Agora aí nessa história realmente ele ficou omisso. E ela tá, né, como a gente falou, naquele papel de persona, né? Quer dizer, eu ajo conforme que é esperado de mim, então com máscaras, né? Boazinha, e faço, né? E sem perceber realmente que a maldade, o lado perverso que tem nessas outras, né? Na madrasta e as filhas. As irmãs. Né? As cobras.
Vamos para, o terceiro. Vamos para a terceira tarefa? Ou tem alguma coisa importante aqui para falar daqui? Acho que a gente já falou bastante da boazinha também no Barba Azul, né? A gente também conversou a respeito disso, dessa coisa condescendente, passível, né? E acho que a segunda tarefa dela é resgatar esse selfie perdido aí. Então, mas aqui é importante, relacionando até com Barba Azul, quer dizer, principalmente essa madrasta, a família, né? Como que falam, desqualificam, né, a vassaliça, né? E a gente, no nosso desenvolvimento, vai se deparar com muitas pessoas e às vezes até os nossos cuidadores que vão também estar apontando muito os nossos erros, as nossas falhas. E a gente, então, tem que se rebelar, vamos dizer, contra isso. Quer dizer, temos falhas, somos humanos, temos erros, mas temos que dar valor às nossas qualidades. É isso que vai fazer, né, desenvolver uma autoimagem positiva e aí se fortalecer contra esses predadores, né? Mas que internamente isso é um esforço, é um trabalho. Muito difícil. Né? É um trabalho. É interessante porque, no caso, a vassaliça, ela vai se tornando invisível, né? Invisível tanto para a família, quanto aos sentimentos que ela tem. Então, desse modo, a luz dela vai se apagando. Por isso, essa metáfora importante dela ir buscar esse fogo, essa luz, né? Porque ela já está à beira da morte, ela é um ser que só faz a vontade dos outros. Ela se tornou um saco de pancadas e ela não tem nenhum desejo, ela não tem fogo nenhum, ela não tem motivo para se defender, né? Então, todo esse lado ruim, né, esse frio, essa solidão, essa ausência de criatividade, faz com que a vassaliça desperte, né? Faz com que ela abandone esse velho estilo de vida e vá procurar uma nova vida em busca de conhecimentos mais antigos e mais sábios. Como a gente conhece muito do protocolo do Jung, né? Entrar na floresta é sempre entrar no seu inconsciente, né? Por isso que em tantos contos, e principalmente nos contos que a gente vai falar por aqui, tem essa entrada na floresta, né? É o momento que eu entro em contato com o meu universo e vou fazer as escolhas e vou despertar as coisas que são necessárias. Então é o momento que a vassaliça ela sai desse lugar, que ela é super maltratada, que ela não é validada, que ela é invisível, e aí ela entra em contato com o inconsciente e vai buscar novamente esse fogo criativo para sobreviver e fazer novas escolhas, né? É porque ela vai aprendendo que quanto mais ela é boazinha, mais ela é maltratada, né? Ela tem que despertar aquilo que ela fala, né? Quer dizer, tem que olhar o que está acontecendo, tem que questionar, tem que perguntar para poder ter essa mudança, né? Essa transformação na própria alma, né? Mas ela entra na floresta em obediência à madrasta, né? É uma coisa que é interessante, né? A megera ali fala, não, vai buscar o fogo. Aí ela vai. Quer dizer, até nisso ela ainda está sendo obediente. Ainda está sendo obediente. Está sendo maltratada. Sim. Mas esse contato ali na solidão, de repente, da floresta, que aí ela vai descobrindo ali a força, né? Ela começa a ter... E aí o uso da boneca na intuição. Os caminhos que ela vai na floresta vai sendo guiada pela boneca, que seria a metáfora da intuição, né? Que ainda é a busca da aceitação, né? De ser reconhecida, valorizada ali pelas madrastas, no caso pela madrasta, pelas filhas. E a gente vê isso, às vezes, em algumas mulheres, em comportamentos que se propõem a fazer grandes desafios e para ser reconhecida pelo outro, né? Pelo olhar do outro, e nunca consegue, nunca está satisfeito, porque na verdade ela não se qualifica, né? Ela não se... nunca vamos, né? Nunca vamos satisfazer
como é que fala, a expectativa dos outros, né? A gente busca isso incessantemente, mas a gente nunca vai conseguir estabelecer isso. Mas a tranquilidade é você não depender, né? No sentido de não estar dependendo dessa aprovação externa, quase utópico, né? né? E sim mais na verdade. interna, né? Eu penso que a validação é nossa. E que essas 3 mulheres más estão dentro de nós. Uhum. Então são essas 3 mulheres que vão dando uma porção de funções para nós, nos obrigando a fazer coisas que a gente não está afim, mas que faz parte do protocolo, então eu tenho que fazer. Porque eu fui ensinada dessa maneira, então eu tenho que cumprir isso. Até uma hora que eu vou perdendo a vitalidade. E há algo dentro de mim, né, que é o meu instinto de sobrevivência, diz, vai pegar um fogo. Assim não vai funcionar mais. Eu estou olhando isso tudo dentro de mim. Uhum. Sim. É a minha programação. Autocobrança. Mas eu acredito que nós temos um instinto de sobrevivência, uma luzinha lá dentro que fala assim, cara, além disso você não segura mais. Você tem que se virar. Vai buscar um fogo. É como uma mulher, por exemplo, que está enfrentando uma terrível depressão, sozinha, morrendo de vergonha de falar para as pessoas que ela tem essa depressão. Aí ela vai, continua indo ao trabalho, ela estuda, ela arruma a casa, ela cuida dos filhos. E aí ela pega um comprimidinho que deram para ela em algum lugar, para ela conseguir ter um pouco de gás para dar conta. E um dia ela acorda e a mente dela diz, você precisa procurar um profissional, você precisa de ajuda. Sozinha você não vai sair dessa. É um instinto de sobrevivência, né? A vassalice, ela é levada para dentro da floresta para buscar o fogo por um instinto de sobrevivência. Ela não sobreviveria naquele lugar com aquelas mulheres más, com aquele pai ausente e sendo serviçal de todos, sem nenhum propósito. O Jung mesmo fala, né, que na psique nada que se perde, né? Então, mesmo que está lá, vamos dizer assim, enterrado, entre aspas, né, essa intuição ela pode ser recuperada, né? Isso que dá esperança, realmente. Só que também tem que passar por vários processos para que isso aconteça, né? Esse processo de autoconhecimento. Eu vejo como integração dessas várias partes também, né? Porque quando elas estão cindidas, estão separadas, ou estão projetadas fora, é o outro que me persegue, ou é o outro que é maravilhoso, na verdade eu tenho que colocar isso dentro de mim, reconhecer dentro de mim, integrar, né? E a gente espera, geralmente, que seja com predomínio dos aspectos mais positivos, socialmente até, para que realmente eu possa estar mais de encontro com a minha essência, com a minha verdade, quem eu sou mesmo, né? Então, quando a gente pensa nessas 3 mulheres que apagaram o fogo, eu costumo dizer que é a sacanagem do bem, sabe? Porque quando a gente pensa nessa coisa da psique, então assim, ela não morre, então tem um ponto de luz ali. Que obriga que ela mude, né? Que exatamente. Ela faça alguma mudança, sai da zona do conforto, né? Então, assim, alguma coisa nesse repertório tem que mudar. Vai mudar como? Tira o fogo. Uhum. A vida, ela tem desses milagres, né? Eu tinha um grande amigo que falava da sacanagem do destino, né? Uhum. Essas 3 mulheres, elas apagaram o fogo e jogaram a vassalissa numa aventura que era a aventura da descoberta dela. Então, assim, existe uma sabotagem que seria quase a sabotagem do bem. Só depende da escolha que você vai fazer, né? Sim, porque na hora a gente esperneia, a gente tá odiando aquilo. Né? Mas a vassalissa não, ela é boa. Ela é boa. Ela fala, nossa, ninguém pode ir, eu vou. então eu vou. Ai, que fofa.
É verdade. Eu vou, eu tenho saúde e tal, eu vou. Elas não podem, né? Elas não podem. Elas não têm Elas coragem. têm medo, mas não elas têm têm coragem. velha, eu vou, não tem problema. Deixa Eu acho que você está falando que eu penso, se você olha, né, algumas situações da vida como obstáculos ou desafios. Sim. Né? Quer dizer, obstáculo eu paro, fico lá sentada chorando. Ou é um desafio, né? Quer dizer, até posso reclamar, espernear um pouquinho, mas depois eu vou procurar resolver, né? Vou encarar aquilo como um desafio para realmente me transformar, para eu aprender com aquela experiência, né? Exato. Quando você vai ficando muito doente, você tem dois caminhos, né? Eu fico na cama, eu tô doente, eu tô morrendo, ou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que melhorar, vou tomar um sol. Eu tenho que agir, né? Eu tenho que agir. Mesmo tendo um pai, um lado masculino amorfo, eu tenho que tacar fogo, eu tenho que sair desse lugar. Eu tenho que mudar essa minha posição do feminino e criar um feminino que age. Né? Ou aquele lado masculino mais agressivo, mais forte, né? Exato, só que se eu tenho um masculino pai amorfo, fraco. eu tenho que virar um feminino Não tem referência. Exatamente. forte, né? Eu tenho que mudar isso de lugar, então por isso que eu vou atrás da Baba Yaga. A megera selvagem. A linda. A linda. A pessoa que eu mais amo. Eu ainda vou na casa dela. Então, aliás, eu adoraria que a nossa casa das ideias fosse que nem a casa dela, né? Com aqueles pés de galinha. Pés de assim, galinha. fica Fica imaginando. Eu fico imaginando o que a casa em cima E do as pé de lobas galinha. tentando entrar, assim, e eu só de sacanagem movimentando assim a porta. E gente, que besteira. Vamos lá, terceira tarefa. Não, a quarta tarefa. Não, Encarar navegar a meta. nas trevas. Ah, A você vai gente falar ainda das não trevas. navegou, Ah, tá. Então tá bom. não é? Sim, sim. Matar a mocinha frágil e ingênua, né? E transferir esse poder pra boneca, pra intuição. Que aí ela vai navegando ali na floresta que você disse, que é o contato com ela mesma. E aí, nesse ponto, a Vassalice, ela tá na segunda fase da menina do conto do Barba Azul, porque a Vassalissa, quando ela pega a boneca, ela diz, eu quero ver tudo o que é para ser visto. Ela está disposta. É verdade. Ela é corajosa. Porque ela sente uma proteção. Ela sabe que ela tem alguém com ela, né? É. Ela tem esse amuleto de poder. Ela tem essa bênção, né? Essa transmissão de confiança que faz com que a mulher se sinta validada para seguir as suas jornadas, né? É isso, é esse círculo que vai trazer essa coisa da validação. do apoio, da validação, exatamente. E o que mais temos para falar daqui? Eu acho que acho que você pode ir para a quarta, para a quarta tarefa, que seria encarar a megera selvagem. Mas acho que um pouquinho antes ela fala da questão das bonecas que representam, né, essa tesouro simbólico da natureza instintiva. E em várias civilizações se acreditava até que as bonecas tinham poderes espirituais, né? Nós temos museus aí com representantes, né, de várias bonecas, desde o período lá do Homem das Cavernas. Então, acho que é bem interessante, assim, como fazem parte, né, da nossa vida. É lúdico e, ao mesmo tempo, é o contato com o invisível, né? Tem os voodoos, né? Que são coisas que são representantes ali de personagens. Eu acho que E no conto E no Conto de Fadas tem muito essa questão do significado da sabedoria, né? Dentro da psique. Sim. Tá? Uhum. Agora indo para a quarta tarefa, que é encarar a megera selvagem. Seria basicamente o seguinte,
A tua vida tá ficando aquela coisa meio normal, meio nivelada, aquele excesso de normalidade, aquela vida rotineira e tal. E você vai perdendo a luz, você vai perdendo o tesão de fazer as suas coisas, né? Esse é o momento que você tem aquele chamado da tua intuição, de dar aquele rolê na tua floresta e buscar um fogo criativo, algo que te tire desse lugar. Porque senão, como a nossa querida doutora Estés dá ênfase no livro, quando estivermos andando cabisbaixas pela rua, uma tampa de esgoto pode se abrir de repente e nós seremos agarradas por algum ser inconsciente que nos jogará de um lado para o outro como um trapo. De brincadeira ou não, na maioria dos casos não, mas sempre tem um bom resultado. Ou seja, há um momento na vida da gente que nos coloca contra a parede. É o excesso de normalidade ali. Fala, cara, ou você resolve agora, ou você resolve agora, né? Puxa, quando fala daqui da normalidade, eu tenho que citar o conto lá que o Jean-Yves Leloup adora falar, e o nosso querido Leonardo Boff também, que é a história do sapo, né? Você joga o sapo lá na água fervendo, ele pica a mula. Agora você pega, joga o sapo lá na água fria, põe lá no fogo, a água vai esquentando, 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 até que ela começa a ferver e cozinha o sapo, né? Então, meio que fica esperto, assim, né? Porque no ato do impacto, nós temos uma reação. Mas na normose, né, a gente não tem. Isso. Porque a gente vai, né, vai sendo tratado homeopaticamente. Uma gotinha, uma gotinha, uma gotinha. Quando você vê, a situação já dominou sua vida e você tem que ter uma ação drástica para sair do lugar, né? Que é o que acontece com a nossa amiga que vai dar o rolê perdão, né, gente? Eu tenho uma tosse aqui que é maravilhosa. Que vai entrar na floresta e encarar a nossa megera, né? A nossa Baba Yaga, ela tem um aspecto assustador, né? Ela é conhecida como uma bruxa, uma pessoa que tem poderes, que pode matar qualquer pessoa que aparece por perto e tal. Mas não há outra solução senão encarar esse ser de poder e buscar aquilo que ela necessita, né? E aí, mulherada, como é que é essa parada? A Vassalissa, ela encara de frente uma Baba Yaga. Ela não tem medo, ela aceita aquele ser como uma divindade ali. E ela não se assusta com aquela presença. Então, dentro, como a gente tem todos os arquétipos internos, ela aceitou ali aquele desafio. O que virá pela frente dessa mulher que me parece muito sábia, que parece tá dominando ali a situação, é proprietária ali do lar, da casa, das tarefas, e começa a ter um diálogo ali de igualdade, né? Ela não vai ser uma menina assustada, ela vai usando a intuição, vai usando a boneca, que vai dando uma série de comandos, mas ela em nenhum momento diz ali que ela tá assustada com aquela presença assustadora ali de uma bruxa, né? Ela, pelo contrário, ela tem toda uma atitude de respeito, sim, né? A Baba Yaga, no sentido de quem é que tem poder, né? E isso é muito importante, porque quando você respeita quem tem poder, né, a nível psíquico, assim, depois esse poder vai passar para suas próprias mãos, né? Então a Vassalissa, ela encara a Baba Yaga, né, não com arrogância, nem fugindo, se escondendo, mas com honestidade, exatamente como ela é. E acaba tendo um respeito mútuo ali, né? Porque conforme a Vassalissa vai cumprindo as tarefas,
a Baba Yaga também não a machuca, respeita, elogia de uma certa maneira. Ela fica até ali, poxa, ela tá fazendo direito demais, né? Não esperava nem isso dela, e fica aquela coisa... Mas elas vão dialogando ali numa igualdade. É interessante esse embate das duas. E eu acredito que a Vassalissa age desse jeito porque ela tem uma mãe interna, né? Ela tem internalizado uma mãe que foi boa para ela, suficientemente boa, né? Ela traz dentro dela aquilo que nós falamos que o Jung considera, quer dizer, esse conhecimento dos ancestrais vem através do inconsciente coletivo, né? E então participa desse processo de individuação. Hierarquia, né? Uhum. A Vassalissa, ela tem uma qualidade, né? Eu considero qualidade, que se chama comprometimento. Então, ela saiu em busca de pegar esse fogo. Ela está comprometida com isso. Quando ela estabelece o contato com a boneca, a confiança dela cresce, né? Porque ela sabe para onde ir, ela se sente acolhida pela boneca, ela se sente protegida. Então ela está entrando numa zona sagrada. A representação dessa floresta com esta boneca e tudo que vai acontecendo nessa jornada é muito sagrado, né? A representação do cavaleiro da manhã, o cavaleiro do pôr do sol, o cavaleiro da noite, a casa. Então, o comprometimento dela e o respeito que ela tem pelo sagrado permite que ela faça e cumpra todas as tarefas necessárias para obter o fogo que ela foi buscar. Então, para mim, comprometimento e respeito são grandes coisas, grandes ferramentas para se utilizar para esses tipos de investigação. Ela tem uma relação com a Baba Yaga quase íntima, porque ela chama de vovó. Ela logo chega lá. Né? Ela não é uma estranha. Ela é uma mulher conhecida, é uma mulher temida. Mas a Vassalissa, ela tem algo de puro que traz, inclusive, essa amorosidade para Baba Yaga, por mais que ela não queira entrar nessa vibe. Toca ali alguma coisa, Mas esta é a grande diferença da mulher selvagem, da mulher boa demais, da mãe boa demais. Porque a Baba Yaga, agora na próxima tarefa a gente vai ver, ela ensina a Vassalissa a fazer coisas que são primordiais para a sobrevivência dela. Ao contrário da mãe boa demais, que não faria isso com a filha. Porque acharia que seria demais. Sofrimento, talvez. Então, ela tem o dom de educar, o dom de ser rígida no momento certo, de ensinar as coisas no limite que elas têm que ser sabidas, né? Essa é a orientação que deve ser feita, que deve ser dada para que a pessoa ganhe independência e saiba que ela tem limitações. E frustrações ali que podem vir e coloca como bruxa, né? Interessante isso, né? Quem está limitando, quem tá dando ali uma certa disciplina é a bruxa. A mãe boa demais é o bonequinho. Ela é a fofa. Ela é a fofa. Mas antigamente esse termo bruxa ele não era pejorativo como é, né, agora. Pelo contrário, ele era uma designação, né, um nome que era dado às benzedeiras. E a palavra witch, né, que deriva aí do inglês wit, que significava sábio. Né? Então, exatamente aqui no sentido quanto que é importante o que é considerado pela cultura como negativo, né? Bruxa, pejorativo. Porque ela é feia, né? Porque ela é assustadora, né? Mas, na verdade, a autora chama a atenção que é uma bênção, né? Tá na nossa
psique que a gente precisa resgatar. O caminho pressupõe uma disciplina, uma ordenação, uma execução de tarefas árduas, às vezes não tão agradáveis, para que você possa exercer com propriedade o amadurecimento, né? Vai descobrindo Os caminhos esse poder, não são doces, né? Não são doces, não são. Vai descobrindo esse poder e Sim. o quanto que a gente se assusta com esse poder também, né? E tão bom, né? Depois que você vê que você conseguiu fazer as tarefas árduas e que teve sucesso, que você conseguiu. É isso aí que a gente... Vamos para a quinta tarefa. Aí a gente vai entrando numa zona que é muito profunda, que nós não temos contato, né? Principalmente as mulheres que vivem em grandes cidades, que não têm mais esse contato ritualístico, que é extremamente importante para nós entendermos o nosso ritmo como mulher, né? Vocês estavam falando há pouco aí da terminologia da bruxa. Se estudarmos um pouco aí a história das bruxas de Salem, eu assisti há pouco um filme que está na Netflix. É um filme escandinavo, muito similar às bruxas de Salem. Ele tem um outro nome que eu não vou me lembrar agora, é um nome bem bobo. Mas que é isso, assim, as mulheres naquela época da Inquisição que mexiam com ervas, que tinham intuições, que tinham poder sexual, elas eram vistas como mulheres muito perigosas. Então, na época da Inquisição, elas foram queimadas, foram assassinadas e tal. Então, de lá para cá, tudo isso foi sendo muito mal visto, né? Ainda entre nós, assim, eu brinco, falo que eu sou macumbeira e tal. Por quê? Porque de vez em quando eu acendo minha vela, eu queimo minhas ervas no caldeirão, eu tomo os meus banhos. São os meus rituais de purificação, de energia, de link com as minhas deusas. São as minhas práticas diárias, como escovar dente, né? Mas isso não significa que eu sou bruxa ou que eu crio poções milagrosas. Eu já tinha ficado milionária. Sim, calma, estamos... E já tinha casado com um homem lindo, maravilhoso, de 1,90 m, 90 quilos, coxudo. É verdade. Coxudo. Mas não é assim. É trabalhar com os rituais dentro da sabedoria da mulher selvagem, é estar totalmente em contato com esse ciclo da vida, morte e vida. É cuidar do outro, é cuidar das ervas, é separar as coisas, separar o joio do trigo. É saber que cada momento que você está fazendo alguma coisa, ele é extremamente especial, energeticamente, tanto para a tua mente, como para esse vazio, para esse invisível que a gente não sabe o que é. Eu estou limpando a minha casa, eu estou passando uma vassoura na minha casa, eu estou passando uma vassoura em mim. Eu estou passando uma vassoura no meu corpo, eu estou passando uma vassoura no meu perispírito. Eu estou limpando tudo junto, eu não estou passando só uma vassoura na casa, né? E a mesma coisa eu faço com os meus pensamentos. Essa história ela é muito especial porque a Baba Yaga ela vai ensinando de formas metafóricas muitos processos importantes para a vassalissa. E a boneca vai ajudando ela a cumprir as tarefas diante das dificuldades que ela tem naquele momento. Por quê? Porque de alguma forma aquilo vai ficar engavetado para quando ela precisar. Ou seja, as coisas elas não precisam ser hardcore, né? A gente não precisa viver uma catarse para aprender alguma coisa. Nós aprendemos a ter os nossos limites e a gente vai trabalhando pouco a pouco, aceitando a jornada, né?
sabendo que faltam coisas, sabendo que existe uma ferramenta que irá nos ajudar, sabe? Sim. É ir se conciliando com essa turma do bem que vai se apresentando na nossa psique. Porque a gente não tem só a turma do mal, tem a turma do bem. E essa ordenação externa que vai ordenando ela internamente, né? Então, você acabou falando aí de 2 tarefas, que é servir o não racional, né? Ordenação da casa da alma, né? Reconhecer o poder da deusa Megera, esse processo de purificação que está no limpar, escolher, alimentar, criar energia, né? E aí o outro que é o separar o milho mofado do milho bom e todas essas coisas, a papoula do estrume. Então são essas coisas ali que vão ordenando externamente e vai trazendo aquilo para uma ordem interna. E realmente, quantas vezes você tá, às vezes, não sei se hoje a mulher moderna não tem muito isso, né? Mas a nossa geração ainda, quando eu tô nervosa, às vezes eu quero limpar a casa. Quero esfregar, eu faço muito isso como terapia. E é uma coisa que você está internalizando aquilo dentro de você, você está limpando a sua alma quando você faz isso. Ou por outro lado, quando você não está bem, fica tudo Você bagunçado, tudo, né? Fica tudo fora, se está bagunçado fora, a gente dentro, né? Está bagunçado. Exatamente. Também. E no extremo vai para algumas patologias mesmo, né? De acumuladores, obsessivos, né? Que aí começam a realmente... tornar a pessoa incapacitante, né, de uma vida normal, né, entre aspas, né? O caos externo que vai demonstrando o caos interno, né? Tem uma fase, né, essa simbologia aqui que ela propõe, que é o reconhecimento da persona, né? Que é quando a vassalissa ela vai lavar as roupas da Baba Yaga. Então, esse é o momento em que você vai percebendo que existem várias máscaras para você usar. Existem várias personas. Você não precisa ser aquela fofa full time. Eu posso ser fofa para algumas pessoas, eu posso ser brava em algumas situações, eu posso ser decisiva em outras, né? E eu vou escolhendo quais são as pessoas que podem funcionar melhor para mim em determinadas situações. É como escolher uma roupa, né? E não há mal nenhum nisso. Não pensem que quando você escolhe uma pessoa, significa que você está deixando de ser você mesma. Porque o que nós somos e quando nós descobrimos quem nós somos, isso é tão forte que independe que roupa você vai colocar. Você só vai diferenciar a nuance. Eu posso falar com vocês de um jeito muito fofo, mas eu também posso mandar vocês para aquele lugar bonito. Né? Acho que a adequação, a flexibilidade, é tudo isso. É uma adaptabilidade que você tem na situação, que é necessário você resgatar ali da sua mala a máscara que é necessária naquele momento, mas não uma máscara no sentido da falsidade ou de uma coisa ali que você está representando, mas sim que você está resgatando ali uma parte sua, da sua persona, que é necessária naquele instante. Acho que estamos falando no sentido de transformação, que vai havendo mudanças também, porque a máscara é como se você ficasse rigidamente com um personagem só. Não é uma máscara de ferro, né? É uma máscara mais maleável. E na verdade são movimentos que a gente vai fazendo de transformação. Penso muito numa espiral, né? Que realmente é essa evolução que a gente vai mudando, tem hora que parece que a gente vai estar no mesmo caminho, no mesmo lugar, mas não, a gente está não crescendo, né? Mas não dá para ser a mesma pessoa se você não está sendo verdadeira, né? Pelo menos buscando esse verdadeiro, né? Bom, a 7ª tarefa é perguntar sobre os mistérios, né, que diz respeito
a investigação que a Vassalisa vai fazer boas perguntas à Yaga, né? Então, todos nós começamos naquelas perguntas existenciais, né? Quem sou eu na realidade? Qual a minha função aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? E aqui nessa parte, a Yaga vai estar falando do ciclo, né? De vida, morte e vida, tá? Que é o nosso ciclo e que está muito relacionado com o nosso feminino aí profundo, né? A Vassalissa, ela vai fazer perguntas sobre os 3 cavaleiros, que têm cores, né? O negro, o vermelho e o branco, que também são cores antigas associadas ao nascimento, à vida e à morte, tá? O negro, então, teria o sentido aí de dissolver os antigos valores. O vermelho, né? Também você vai sacrificar as ilusões anteriores. E o branco seria o novo que está surgindo, esse novo conhecimento, por ter até vivenciado e superado essas 2 cores anteriores, né? O preto e o vermelho, que são as cores dos cavaleiros e que também são as cores da roupa, né? Da Vassalissa e da bonequinha. Que responde, né? Que é a intuição dela, né? A boneca e que a mãe deu para ela. E então isso faz que ela, junta com a boneca, se torne, né, a futura mãe, segundo a doutora Extez, a futura mãe da vida, morte e vida, tá? E a descoberta dos ciclos, né, na verdade. Ela faz essa pergunta, mas no sentido ali, os cavaleiros estão na floresta. De novo, quer dizer, quando ela entra em contato com o self ali, que ela se internaliza, aí ela tem a visão desses cavaleiros, né? Então, quer dizer, de repente quando você vai buscar essas respostas que você falou no início, quem sou eu, tudo, e você vai achar dentro de você isso. E uma grande resposta para essas indagações são os ciclos, né? São ciclos, tudo vai passar, é a vida, a morte e vida. É bem, bem simbólico. E eu acho que cor é muito interessante, porque a cor fixa, né, pra gente. Como a maioria dos seres humanos são visuais. Sim. Então é uma coisa que fica bem, bem prática pra gente. Tem representações, né? Sim. E as cores, elas têm significados diferentes em diferentes culturas, né? A gente tem que... Na nossa cultura, enquanto o preto está relacionado à morte, ao luto, no Japão é o contrário, é o branco. Exato. Né? Então a gente tem que pensar nisso também em relação à cultura. E aqui nesse conto, que tem 2 mortes importantes, né? Da mãe boa demais e da família da madrasta. E essas 2 mortes, elas vão proporcionar a Vassalissa, né? A menina, uma vida mais plena. Quer dizer... O ciclo novamente, né? Quer dizer, ela vai superar, e o ciclo é o ciclo tanto do indivíduo, como a gente pensa no ciclo do planeta. Das gerações que vão sendo substituídas no nível macro, né? Exatamente. E a gente resiste, né? E interessante, quando a gente coloca essa parte dos ciclos, eu acho que eu vou até colocar agora a astrologia aí na conversa. Porque, para mim, é importante salientar que essa imagem do preto, do vermelho e do branco, que se repetem na Vassalissa, na boneca e nos cavaleiros, eles enfatizam o que a história quer contar, né? Então, no caso da mãe boa demais, a Vassalissa e a boneca, é esse processo evolutivo dentro da interiorização. E os cavaleiros vêm mostrar o ciclo da vida, né? Que é o nascer do sol, o pôr do sol e a noite, que também estão inseridos nessa mesma pessoa. Então, a simbologia, ela traz essa representação do quanto que todos esses personagens representam a mesma pessoa e o seu ciclo evolutivo. É importante aí nessa parte também de fazer perguntas, né? Que
a Baba Yaga avisa a vassalissa que saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo, né? Que também, então, conforme os nossos ciclos, conforme a nossa idade, o nosso desenvolvimento, algumas perguntas a gente vai poder encontrar respostas, em outras não. Sim, e atenção, porque a nossa querida, ela pergunta do cavaleiro branco, do cavaleiro vermelho e do cavaleiro negro. E quando ela vai fazer a pergunta das mãos, que aparecem do nada, que a bonequinha chama a atenção para que ela não faça. Eu entendo como o seguinte, existem coisas que são compreensíveis, que são possíveis de saber. E existem coisas que estão muito associadas ao mistério, associadas a algo que não pertence a você naquele momento. A Baba Yaga não teria como explicar para a vassalissa quem são aquelas mãos, da onde elas saem e por que elas prestam serviço à Baba Yaga. Então, é uma pergunta sagrada. É o momento que nós percebemos o quanto é sagrado e o respeito que se deve ter àquilo que não irá mudar a sua vida. É apenas uma curiosidade ou uma sede de poder. Então, limite-se a saber aquilo que é extremamente importante para a sua evolução. Mais do que isso, é você querer ser além daquilo que você pode ser. Então, tenha humildade em relação ao seu desenvolvimento pessoal e saiba que toda descoberta que você tiver de si já é um imenso tesouro. É verdade. E até porque você não pode queimar etapas. Eu entendo isso desse cuidado da Baba Yaga. Não é o momento de saber agora. Porque a luz, demais ela queima, né? A luz suficiente, ela é importante. A luz demais, ela pode queimar. Então, de repente, é nesse sentido. Ela cega, né? Ela cega. Não é o momento agora. Segura aí, né? Segura a sua onda que vai chegar o momento que você vai saber, né? Compra um bom Ray-Ban, olhar aí. pro sol. Que não tem colírio. O sol. Isso aí. Vamos agora para a 8ª? Bora. De pé nas 4 patas. Aqui é a tarefa da bênção, né? Isso. Que é quando a Baba Yaga, né? Ela elogia rejeita, a vassalissa, né? Nossa, você sabe demais, tal, Espertinha você. Aí ela diz que é bênção e a Baba Yaga fica chocada, assim, como assim bênção, né? Porque na visão delas, essa bênção vem de uma mãe boa demais, fofinha, queridinha da psique, sabe? Aquela, você é queridinha, não pode fazer determinadas coisas, eu cuido de você e tal, né? Só que a Yaga, ela é uma mulher selvagem, ela é fiel a si mesma. Então, ela não respeita esse lado submisso e recatado da natureza feminina. Então, quando a menina demonstra esse lado, assim, protetor, fofinha demais, ela entrega a caveira na vara e fala, vaza! Por isso você ama, né, Baba Yaga? Porque ela dá a chinelada. Porque eu chego aqui e falo com a mulherada, vaza! Vaza e resolve! A mentora da Paty. Minha querida. Mas olha, ela dá essa chinelada e ela dá a luz, né? Aí ela dá a luz. Quando a mulher integra o aspecto da Yaga, ela deixa de aceitar sem questionamento cada sugestão, cada farpa, qualquer coisa que lhe apareça pela frente. Assume o poder de ela enfrenta coisas. E ela vai resolver os paranauê, entendeu? A vassalissa, nesse momento, ela pega, ela ainda, e isso é importante ressaltar, porque nesse momento ela cumpriu as tarefas.
ela se comprometeu, recebeu toda a ajuda da bonequinha, mas ela ainda não incorporou nada. Ela está no processo. Ela não faz a menor ideia do que vai acontecer quando ela chegar em casa. E não é do desejo dela que isso aconteça. É verdade. Ela recebe esse poder através da caveira com luz. Ela não recebeu poder nenhum. Porque quando ela chega na casa, ela não decreta nada. Vai tudo acontecendo, né? É verdade. É um processo ali que vai se encaminhando meio... Então, mas ela recebe esse poder no sentido que ela é capaz agora de fazer algumas coisas que antes ela não fazia, antes de ter enfrentado essas tarefas. É esse sentido do poder, né? O poder selvagem aí. E... Eu acho que pôs luz na situação, né? Eu entendo assim, que quando ela fala que ela deu a luz, ela começou a enxergar algumas coisas. mas eu entendo, assim, como um poder, que eu tinha comentado antes, que muitas vezes nós mulheres temos até medo desse poder, de assumir, né? Esse poder pessoal mesmo. E com medo até de ficar desmiolada, né? Irresponsável. E o que acontece, o processo é exatamente o contrário, né? Quanto mais a gente estiver distante desse poder, mais infeliz e erradas geralmente vão ser as nossas escolhas, né? Esse é o sentido do poder aqui que eu estou me referindo, né? A vassalissa, ela recebe a caveira e a boneca segue ela de volta até a casa. Quando ela chega lá, a madrasta e as irmãs saem de lá desesperadas. Nossa, que bom que você chegou, estávamos sem fogo até agora, morrendo de preocupação e tal. Que nada, elas estavam comemorando que ela tinha sumido, que ela tinha morrido, né? Que bom. Surpreendem com a volta dela, né? E aí, nesse momento, ela vai entrando na casa numa boa. Só que durante a noite, a caveira vai queimando a madrasta e as irmãs por dentro. No meu entendimento, a vassalissa, ela ainda não encerrou o processo dela. Ela recebeu toda a benesse e os aprendizados da Yaga. E isso tudo agora está na psique. Integrada. E ela vai recebendo os insights e resolvendo as coisas pouco a pouco. Ela ainda não tem consciência desse poder. Então, mas essa questão desse poder é interessante porque quando a gente está num processo de mudança, você não pensa, eu vou fazer isso porque eu quero fazer diferente. Você só vai, muitas vezes, quer dizer, você faz diferente, depois é que você percebe que você fez diferente. Sim. Porque já está internalizado, né? Isso. Depois que você percebe, poxa, eu fiz, né? Tive uma outra uma reação inesperada. Diferente de que eu tinha em outra época, né? Porque realmente passa a ser um processo internalizado e inconsciente, né? Mas é um inconsciente que você, na verdade, você tem mais contato com ele, né? Você se olha muito mais, se torna muito mais consciente aos seus valores, o que realmente é importante para você, próximo dessa essência, né, que a gente tanto fala de buscar, né? Sem dúvida, eu entendo que quando a vassalissa passa por todo esse processo com a Yaga de separar as coisas, e aí ela ainda volta para casa sendo a fofa demais. Só que já existe um processo nela que faz com que ela queime as predadoras que vivem dentro da mente dela, dentro da psique. E a partir daí ela percebe que ela aprendeu coisas com a Yaga. E ela começa a realizar na vida dela as coisas que ela aprendeu. A separar,
Perdão, gente. Não, pode continuar. Separar o joio do trigo, observar melhor as coisas, a ter os seus períodos de descanso e de alimentação, confiar na sua intuição, praticar os rituais. Ela aprendeu coisas, né? E ela viu que isso funcionou. Então não é algo que ela vai abandonar, né? E nem faz para agradar os outros, né? Exato. Fica autêntico, passa a fazer parte dela, né? Então a gente está chegando na nona tarefa, que é reformular a sombra. Isso. Né? Que é quando ela volta para casa, com a caveira e tal. Então, nesse estágio, ela aprende a usar a visão aguçada para reconhecer a sombra negativa da própria psique e os aspectos negativos das pessoas e acontecimentos do mundo exterior, bem como reagir a eles. Então, ela reformula as sombras negativas da própria psique com o fogo da minha amada Baba Yaga. Ressignificar, né, Ludmila? É a palavra-chave da psicologia. Vamos ressignificar, não é isso que a gente fala muito? Isso, Sim, né? sim. É porque a experiência já passou, né? No passado a gente não consegue mudar aquela experiência, mas você pode entender agora, principalmente coisas que acontecem quando a gente era criança. Então a emoção daquela época também você tem que ressignificar, quer dizer, que emoção que hoje eu associo àquela experiência, né? E deixar ela no passado, o que eu posso aprender com ela, né? Aquela diferença que a gente fala entre dor e sofrimento. Sim, Aquilo me causou uma dor, tudo bem, mas eu não preciso transformar isso em sofrimento e carregar o resto da vida, né? Legal, porque isso faz lembrar que a jornada da Vassalissa é baseada na fé e confiança. Quando ela fala da bênção da mãe e essa relação que ela tem com a bonequinha, é fé e confiança. Verdade, ela obedece. Quando ela pega obedece. ali, quando ela pega na boneca e fala, só de segurar essa boneca eu já estou me sentindo melhor. Isso é fé e confiança. Aí ela para assim, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso agora? E a boneca diz, ok, relaxa, resolve isso, vai descansar. Vai dormir. É fé e confiança. Eu tô na roubada, mas... a fé e confiança, que no caso, né, a boneca resolve magicamente, entre aspas, aí para quanto a Vassalissa dorme, mas nós no dia a dia, nós é que temos, né, essa boneca tá interna, né, nós é que temos que realmente resolver aí as nossas tarefas, né? Que é as soluções, né? Quando ela fala da boneca que fez, foi encontrada uma solução e eu fiz, né? Sim. Na verdade é isso que acontece. Né? Sim, mas ó, eu digo, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou autônoma, trabalho aqui com um círculo de mulheres e curso de lobas e tal. Tem dias que eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou fazer? Eu vou dormir. Eu tomo uma taça de vinho, vou dormir e falo, ok, depois aparece uma ideia. Porque dentro da minha prática, eu sei que não adianta ficar sentada na mesa do escritório, lendo, escrevendo, pesquisando, tentando achar uma ideia mirabolante para encontrar uma forma de realizar meu trabalho. Vai dormir, vai dar uma volta na praia, solta isso, deixa vir uma ideia, sabe? Nos estudos de criatividade, isso é chamado como período de incubação. Né? Que você vai estar realmente, já colheu aí o tanto de informações e conhecimento que você quer e já não está sendo produtivo. Então não adianta também ficar... Essa parte final do capítulo que ele diz, né? A natureza não pede licença. Floresça e dê à luz sempre que tiver vontade. Como adultas, precisamos muito pouco de licença, mas sim de maior criação, de maior estímulo dos ciclos selvagens. Deixar morrer é o tema do final da história. Vassalissa aprendeu sua lição.
ela cai numa crise histérica quando a caveira faz arder as mulheres perversas? Não. O que deve morrer, morre. Exato. Você teve... Esse é o momento da gente falar do ciclo lunar, né? Que é esse processo da lua que vai, ela morre, aí depois ela nasce de novo, ela morre, né? E que tá tão associado a esse processo intuitivo, esse processo da mulher, os hormônios, as águas e tal. Taca pau, Nini! Esses ciclos de vida, morte e vida tem muito a ver com ciclos lunares, com ciclos femininos. A lua é um luminar sem luz própria, né? Ela tem uma recepção de luz do sol e tem uma doação de energia que a gente sabe. Nós mulheres somos ligadas aos ciclos lunares pela menstruação, a coordenação das águas, né, dos líquidos do planeta Terra, das mulheres, dos humanos. Então é uma coisa que a gente aprende. Se você se conecta com a natureza, você sabe que são feitos de ciclos. E essa energia de recepção e doação, a gente também se conecta à lua como a mãe, né? Nas suas fases, na sua inconstância, na sua mutabilidade. Então, todos esses aspectos lunares, eu acho que tem tudo a ver com a Vassalissa nesse sentido, né? Na nutrição, quando ela tem esse contato com a Baba Yaga, que fala sobre essa parte da alimentação, da nutrição, de fazer a comida, dessas... Tudo isso também narra essa parte da experiência que ela teve também em todo esse processo. E a lua tem a ver com as memórias, com as experiências passadas, com as raízes, com a ancestralidade e também com os assuntos domésticos, né? A casa da lua tem a relação com a família, com a nutrição, com a nossa origem, com o nosso cotidiano. Então tem todo a ver com esse processo da Vassalissa, com essa experiência necessária que a gente tem que ter com essa coisa mundana que vai trazer experiências de atividades que são necessárias e que tem essa relação com o nosso corpo. E no final, né, o que é? A lua é emoção. As nossas reações emocionais são trazidas no nosso mapa astral através da lua. Então, o signo que a lua está, a casa que a lua está, vai demonstrar como nós somos reativas na nossa emoção, como lidamos com isso e como que nós vamos, na casa em que a lua está, como que a gente vai lidar de uma maneira, às vezes, até intuitiva e vai trazer um aprendizado com a nossa reação emocional, os caminhos que nós temos através do nosso esforço, a manifestação que nós temos reativa, espontânea, natural e o nosso contato com o nosso inconsciente. E é uma reação, às vezes, que a gente tem automática nessa parte da lua. O signo que tem a lua é a nossa reação automática, é a nossa primeira reação. E é ligado totalmente com a nossa emoção. O Jung também ele tem essa definição, né? Que a lua é nosso inconsciente pessoal. E tudo que poderia ser consciente, e ele é reprimido pela educação, pela experiência, pela sociedade, pelo ambiente, depois ele vai aflorar de uma maneira avassaladora. Então, a Vassalissa nos mostra nesse conto a importância do nosso crescimento, das nossas atividades ali no passo a passo, das nossas tarefas, para esse amadurecimento emocional. E é a nossa busca. É isso. Como será que ficou? E para manter o equilíbrio, um pouquinho de água, de lua,
saudando Iemanjá, para liberar esses fluxos da intuição, do mar e da liberdade. Próximo capítulo, Manauí, que ele vai aprender também a respeitar e a trabalhar a intuição de um outro jeito. Nos acompanhe nas redes sociais. As Catadoras de Ossos. Estamos no SoundCloud, no Spotify. E dúvidas, feedbacks, e-mail ascatadorasdeossos@gmail.com. Você está com Patrícia, Iris e Ludmila em mais uma viagem no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Gratidão, até mais.